Uma estrada antiga cortava o deserto entre Canaã e o Egito. Por ela seguia uma caravana de mercadores ismaelitas, com camelos carregados de especiarias, bálsamo e mirra. No meio deles, acorrentado, caminhava um rapaz de 17 anos. O nome dele era José. Poucos dias antes, ele era o filho preferido de um homem rico. Agora tinha sido vendido pelos próprios irmãos por 20 peças de prata. À frente, no horizonte, erguiam-se as terras do faraó. José não sabia, mas aquele caminho de escravidão o levaria ao segundo trono do Egito. Chegando ao Egito, os ismaelitas venderam José a Potifar, um oficial egípcio, capitão da guarda do palácio do faraó. E a Bíblia registra uma frase que muda tudo. O Senhor estava com José, e ele prosperava na casa do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que tudo o que aquele jovem hebreu fazia dava certo. Então, o pôs a seu serviço e o encarregou de toda a sua casa, confiando-lhe tudo o que possuía. Por causa de José, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Escravo em terra estrangeira, José se tornou administrador de tudo. José era bem apessoado e atraente. Com o tempo, a esposa de Potifar pôs os olhos nele e insistiu, dia após dia, para que ele se deitasse com ela. Mas José recusou. Como poderia ele cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Certo dia, quando estava sozinho na casa, ela o agarrou pelo manto. José fugiu e deixou o manto na mão dela. Ferida pela recusa, a mulher o acusou falsamente diante dos servos e do marido. Sem julgamento, Potifar mandou lançar José na prisão, onde ficavam os presos do rei. E o inocente foi trancado no cárcere. Mas nem as paredes do cárcere separaram José do seu Deus. O Senhor estava com José e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Não demorou, e o chefe da prisão entregou aos cuidados de José todos os que ali estavam presos. Ele se tornou responsável por tudo o que se fazia naquele lugar. O carcereiro não se preocupava com nada, porque o Senhor estava com José e fazia prosperar tudo o que ele realizava. Da casa de Potifar ao fundo da prisão, um padrão se repetia. Onde quer que José fosse, ele servia, e Deus o levantava. Certo dia, 2 presos importantes chegaram ao cárcere. O copeiro e o padeiro do faraó tinham caído em desgraça. Numa mesma noite, cada um teve um sonho misterioso, e amanheceram perturbados. José perguntou por que estavam tão abatidos, e disse uma verdade que carregaria por toda a vida. Não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Ao copeiro anunciou restauração em 3 dias, ao padeiro, o fim. Tudo aconteceu exatamente como José havia dito. Antes de partir, ele fez um único pedido ao copeiro: lembre-se de mim e fale de mim ao faraó. Mas o copeiro, de volta ao palácio, esqueceu-se de José. Passaram-se 2 anos inteiros, e então foi a vez do próprio faraó sonhar. Ele estava às margens do rio Nilo, quando viu 7 vacas belas e gordas subirem das águas. Atrás delas subiram 7 vacas feias e magras, que devoraram as gordas. O faraó acordou, adormeceu de novo e sonhou outra vez. 7 espigas cheias e boas brotaram de um único pé. Depois nasceram 7 espigas secas e queimadas pelo vento, que engoliram as espigas boas. Pela manhã, o coração do faraó estava perturbado. Ele mandou chamar todos os magos e sábios do Egito, mas ninguém foi capaz de explicar o que aquilo significava. Foi então que o copeiro finalmente se lembrou. Falou ao faraó do jovem hebreu que interpretara sonhos na prisão. Rapidamente tiraram José do cárcere. Ele se barbeou, trocou de roupa e foi levado à presença do homem mais poderoso do mundo. O faraó disse que ouvira falar que José sabia interpretar sonhos. Mas José respondeu com humildade: não posso eu, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável.
Então explicou: os dois sonhos são um só. Deus revelou o que vai fazer. Virão 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome tão terrível que a fartura será esquecida. E José não parou na interpretação. Aconselhou o faraó a escolher um homem sábio e prudente para governar o Egito, a juntar mantimento durante a abundância e guardá-lo para os anos de fome. O plano agradou ao faraó e a todos os seus conselheiros. Onde encontraríamos alguém como este, em quem está o Espírito de Deus? E o faraó disse a José: já que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão sábio quanto você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Só em relação ao trono eu serei maior que você. Aos 30 anos, o escravo hebreu tornou-se governador de todo o Egito. O faraó tirou o próprio anel selo do dedo e o colocou no de José. Vestiu-o com roupas de linho fino, pôs-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o fez subir no seu segundo carro real. Deram-lhe também uma esposa egípcia e nasceram-lhe 2 filhos, Manassés e Efraim. Então começaram os 7 anos de fartura. A terra produziu como nunca. José percorreu todo o Egito e ajuntou trigo como a areia do mar, em quantidade tão grande que nem se podia medir. Em cada cidade ele armazenou o alimento colhido nos campos ao redor. Enquanto o mundo vivia a abundância, José preparava o Egito para a tempestade que ainda ninguém via chegar. Terminados os 7 anos de fartura, começou a fome, exatamente como José havia previsto. E a fome não se limitou ao Egito. Espalhou-se por todas as terras vizinhas, e também sobre Canaã. Só havia pão num lugar, no Egito. Então, lá longe, na casa do velho Jacó, a família de José também passava fome. E o pai enviou 10 dos seus filhos ao Egito para comprar trigo, retendo apenas o caçula, Benjamim. Os irmãos desceram a mesma estrada por onde anos antes tinham vendido José. E sem saber, foram se curvar diante do governador do Egito, o próprio irmão que julgavam morto. José reconheceu os irmãos de imediato, mas eles não o reconheceram. Diante deles estava o senhor egípcio, vestido de linho, falando por meio de intérprete. E José se lembrou dos sonhos que tivera na juventude. Ele os tratou com dureza para provar seus corações. Acusou-os de espionagem, exigiu que trouxessem Benjamim, e escondeu a própria taça de prata na bagagem do irmão mais novo. Quando a taça foi encontrada, os irmãos se desesperaram. Mas desta vez foi Judá quem se ofereceu como escravo, no lugar do menino, para não fazer o velho pai chorar. José viu que aqueles homens não eram mais os mesmos. E José não conseguiu mais se conter. Mandou que todos os egípcios saíssem da sala. Ficou a sós com os irmãos e chorou tão alto que os do palácio o ouviram. Então falou na língua deles: eu sou José. Meu pai ainda vive? Os irmãos ficaram tão perturbados diante dele que não conseguiam responder. Mas José os chamou para perto e disse palavras que atravessam os séculos. Não fiquem angustiados, nem se recriminem por terem me vendido, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. E ele os abraçou e beijou, chorando. A notícia chegou ao palácio, e o faraó recebeu a família de José com honra, oferecendo-lhe a melhor parte da terra do Egito. Então o velho Jacó, que chorara o filho como morto por mais de 20 anos, atrelou os animais e desceu ao Egito com toda a sua casa. José preparou o seu carro e subiu ao encontro do pai em Gósen. Ao vê-lo, abraçou-o e chorou longamente em seu pescoço. E Israel disse a José: agora posso morrer, pois já vi o seu rosto, e sei que você ainda vive. Aquele que fora vendido como escravo, tornou-se o salvador da própria família. O que os homens planejaram para o mal, Deus transformou em bem, para salvar muitas vidas. A história de José é uma das mais longas do livro de Gênesis.
e é também uma das mais silenciosas. Deus quase nunca fala diretamente. Não há mar que se abre, nem fogo que desce do céu. Há apenas um jovem fiel em cada lugar onde a vida o coloca. Fiel na casa de Potifar, fiel no fundo da prisão, fiel diante do trono do faraó. E por trás de cada passo, uma frase se repete como um refrão. O Senhor estava com José. Da cova ao palácio, do esquecimento ao poder, da traição ao perdão. Uma vida inteira mostrou que os planos de Deus não são interrompidos pelo mal dos homens. Eles apenas amadurecem no tempo dele.